Olá, amigos e amigas do PSD. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as regras da propaganda eleitoral. A ideia aqui é trazer um apanhado sobre as normas, sobre as regras gerais da propaganda eleitoral da eleição deste ano de 2020. Então, depois, mais à frente, nós vamos disponibilizar para vocês uma cartilha com todos os detalhes, com todas as regras, de forma bem detalhadinha. Aqui, neste vídeo, a ideia é a gente fazer esse apanhado geral, trazer as normas gerais, para que vocês já possam ir se ambientando com essas normas, com essas regras, para então, quando começar efetivamente a campanha eleitoral, o período da propaganda eleitoral, vocês já estejam efetivamente preparados. Então, a ideia aqui como eu disse, trazer essas regras básicas. E o que eu vou tratar aqui com vocês, então, é trazer aqui apenas algumas regras gerais sobre as modalidades, falar um pouquinho sobre as modalidades de propaganda eleitoral. Num segundo vídeo, nós também tratamos sobre a propaganda eleitoral nas redes sociais, na internet. Aqui agora é só um apanhado geral sobre todas as modalidades que a lei permite, que a lei estabelece como sendo viáveis, lícitas para serem utilizadas para levar a mensagem ao eleitor. Então, assim, basicamente, as regras sobre a propaganda eleitoral são as mesmas vigentes desde a última eleição. Poucas foram as alterações que a gente precisa destacar aqui. Você vai poder utilizar todos aqueles mecanismos que já existiam e que a gente fala agora. Por exemplo, propaganda de rua. Aquela propaganda em que você distribui aqueles informativos, aqueles denominados santinhos, Então você vai fazer aqueles santinhos, todo aquele material impresso, você pode sair divulgando na rua, entregando esse material para os eleitores. É aquela modalidade tradicional que a lei já estabelecia, tendo cuidado de ter no material impresso, todo material impresso tem que ter a tiragem, a quantidade de exemplares daquele tipo de propaganda que você imprimiu, e também ter o CNPJ do candidato e ter o CNPJ da gráfica responsável pela impressão do material impresso. Então, o material impresso é uma das modalidades de propaganda que a lei estabelece que é possível ser realizada. Não precisam se preocupar agora com muitos detalhes, porque esses detalhes depois a gente vai entregar para vocês a cartilha e a cartilha traz todos esses detalhes. E além disso, sempre que tiverem dúvida, consultem o jurídico do partido para que não fique nenhuma dúvida, para que vocês não cometam nenhuma irregularidade, ok? Então agora é mais dar esse apanhado geral. Então uma das modalidades é essa, a propaganda eleitoral através de material impresso, que você vai distribuir e encaminhar aos eleitores. Uma outra modalidade de propaganda é a manifestação através da utilização de carro de som. Então, já se podia nas eleições anteriores, continua podendo na eleição atual. Você pode utilizar o carro de som nas caminhadas, nas carreatas, nas passeatas, circulando então pela cidade, divulgando as mensagens, as suas mensagens, a mensagem do seu partido, falando um pouquinho sobre os projetos, sobre as ações, aquilo que se faz normalmente. Então, a utilização de carro de som, ela é possível, ela é permitida, durante esses eventos, nas caminhadas, nas carreatas, nas passeatas pelas ruas da cidade. Uma outra modalidade de propaganda que a lei também estabelece, uma outra modalidade, então, é o uso das bandeiras, nas tradicionais bandeiras do partido, bandeiras do candidato. É possível você estar circulando pela cidade, pelos bairros, pelas ruas, pelas comunidades do interior, levando a sua bandeira, balançando, utilizando a sua bandeira, a bandeira com o seu número, o número do partido. Tudo isso é permitido também nesta eleição. Além disso, eu já havia mencionado, as caminhadas, carreatas, passeatas também é permitido. Uma outra modalidade que já é bastante comum, muito tradicional, que é possível realizar os tradicionais comícios, Lembro todos aqueles comícios, aquelas reuniões públicas feitas na praça ou feitas em algum ambiente fechado que o partido vai locar para realizar essas reuniões públicas, Então, os comícios, os tradicionais comícios, são possíveis de ser realizados. Apenas tem um detalhe em relação aos comícios, que é necessário fazer a comunicação prévia à autoridade policial para que ela
garanta a você, ao partido, a quem vai realizar o comício, garanta o direito de utilizar aquele espaço, naquele dia e naquele horário. É para isso que se exige a comunicação prévia à autoridade policial. Não é autorização, não depende de autorização da polícia, não depende de autorização do juiz eleitoral. Essa comunicação é apenas para garantir o direito de uso do local, no dia e no horário que você faz a comunicação. Então, o comício é uma das modalidades. Aqui um detalhe importante, já há muito tempo é proibido a realização de showmícios, né? Em campanhas de alguns anos atrás, ainda nós tínhamos a figura do showmício, não temos mais. Então, o comício ele é um ato exclusivo e específico para você conversar lá naquele ambiente, seja numa praça pública, seja num ambiente fechado, você conversar com o eleitor, apresentar os seus candidatos, apresentar as suas propostas e, claro, sempre pedindo o voto. Logo, não é permitido a realização de shows, né, artísticos, como tínhamos em comícios alguns anos atrás, em que cantores famosos vinham, se apresentavam. Isso não é permitido. E, mas eu sou candidato, mas eu também sou um artista, eu canto, eu toco, eu posso tocar, cantar lá durante o comício? Não, mesmo que você seja um artista, não dá para confundir as coisas. Você pode continuar fazendo os seus shows, mas você vai fazer o seu show no momento apropriado, no local adequado. O comício não é para isso, o comício é para você apenas conversar com o eleitor, discursar, apresentar suas propostas, apresentar os candidatos. Logo, o showmício ele é proibido mesmo que você, candidato, seja também um artista. Então, não dá para confundir as duas coisas. Além disso, nós temos ainda o horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral gratuito, tanto no rádio e na TV. Sabemos que nem todas as cidades têm emissora de rádio, nem todas as cidades têm emissoras de TV. Mas naquelas cidades onde há emissora de rádio, ou emissora de TV, ou rádio e TV, nós temos a possibilidade do horário eleitoral gratuito. Nós temos, a lei assegura, né, a todos os partidos que têm candidatos, a veiculação de sua propaganda, a propaganda dos seus candidatos, através desse, que já é conhecido, horário eleitoral gratuito, ou a propaganda gratuita, como todo mundo conhece, né? Então, essa também é uma modalidade de propaganda permitida, regulada pela legislação eleitoral, e esse é um tema que depois, mais à frente, a gente volta a conversar num próximo vídeo, e também nas nossas cartilhas nós vamos detalhar melhor as regras sobre o horário eleitoral gratuito, porque é um tema que nós vamos tratar num segundo momento, porque é um tema que vai acontecer só mais lá à frente. Então, a gente volta a falar sobre ele posteriormente. Por hora, basta saber que o horário eleitoral gratuito, ele é permitido, é possível ser usado onde tem emissora de rádio, onde tem emissora de TV. E para fechar este tópico, este ponto, eu só queria deixar registrado a vocês a questão de algo que acontece muito corriqueiramente nas propagandas eleitorais, no horário eleitoral gratuito, que é a invasão de horário. Isso vocês terão que ter cuidado. Na propaganda eleitoral gratuita veiculada em emissora de rádio e TV, nós precisamos de 2 cuidados. O primeiro, tem um espaço reservado para a propaganda do prefeito e tem um espaço reservado para a propaganda de vereador. Eu não posso, o partido não pode, utilizar o espaço do vereador para veicular a propaganda do prefeito e vice-versa. Então, o horário que é separado para a propaganda do prefeito é para veicular a propaganda do prefeito. O horário que é reservado para veicular a propaganda do vereador é para veicular só a propaganda do vereador. Eu até posso, porque a lei permite, eu sou candidato a vereador, estou falando da minha propaganda, estou falando das minhas propostas, estou pedindo meu voto e aproveito para pedir voto ao candidato a prefeito do meu partido. Posso fazer isso? Posso porque a legislação me permite. Então eu posso usar um pequeno tempo, um pequeno espaço da minha propaganda de vereador para pedir voto ao prefeito. E vice-versa, o prefeito também pode usar um espaço da sua propaganda, do seu horário eleitoral, para pedir voto para os candidatos a vereador. A legislação permite, desde que se obedeça o limite de tempo que a lei estabelece. Não pode ultrapassar. Segundo aspecto, de fundamental importância, que está relacionado às cotas de gênero. Vocês viram no outro vídeo nós falando, né, sobre as cotas de gênero. Falamos um pouquinho sobre o registro de candidatura e a necessidade de respeitar a cota de gênero. Pois bem, no horário eleitoral gratuito, de novo, naquelas cidades em que tem o horário, né, que tem emissora de rádio, que tem emissora de TV, é necessário que os partidos respeitem um tempo mínimo de
propaganda ou para veicular propaganda das candidaturas de cada gênero. Nós sabemos que o principal problema está em conseguir candidatas do gênero feminino. Logo, aquele mesmo percentual de 30% e 70% dos recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanha, que são assegurados às candidaturas de cada gênero, aquela regra que o partido tem que observar, tem que lançar candidatas do gênero feminino e do gênero masculino, não superior a 70% e não inferior a 30%, também se aplica para o tempo de propaganda, a distribuição do tempo de propaganda. Então, se um partido tem 10 candidatos a vereador, no mínimo 3 tem que ser de um gênero e no máximo 7 do outro gênero. E o tempo de propaganda lá do horário eleitoral gratuito tem que ser distribuído da mesma forma, no mínimo 30% para um gênero e no máximo 70% para outro. Esta regra ela precisa ser observada. Mas depois, num próximo vídeo e nas nossas cartilhas, nós voltaremos a dialogar um pouco mais, de forma mais detalhada. Faremos um específico para isso, para este tema. Então, por hora, basta sabermos esta regra. Um detalhe importante. Nós falamos já no vídeo anterior sobre a propaganda eleitoral nas redes sociais, a propaganda eleitoral na internet. Há um detalhe de extrema relevância, de extrema importância, porque é uma regra nova que não existia na eleição de até a eleição de 2018. Portanto, quem acompanhou a eleição de 2018, quem disputou a eleição de 2016, vai perceber nesta eleição uma regra nova em relação aos conteúdos das propagandas que são veiculadas. Está na crista da onda, está no momento, a discussão sobre as fake news. A divulgação de informações falsas, informações inverídicas que todo mundo conhece como fake news. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês a respeito deste tema é: não divulguem nada, não divulguem absolutamente nada que vocês não tenham a certeza de que é um conteúdo efetivamente verdadeiro. Ah, mas eu recebi isso aqui de um familiar, eu recebi esse conteúdo de um amigo em quem eu confio e tal, então eu vou dar andamento, eu vou compartilhar, eu vou encaminhar para toda a minha rede de contato. Não façam isso, mesmo tendo recebido de um familiar, de um amigo em quem vocês confiam, não façam isso, não compartilhem, não divulguem sem antes checarem a fonte daquelas informações. Verifiquem primeiro se aquela matéria, aquele assunto, aquele tema que está naquela postagem que você recebeu, verifiquem nos principais meios de comunicação do país, nos principais jornais e etc., para saber se efetivamente aquele assunto já circulou, se aquele tema já foi veiculado, já foi publicado em alguma grande mídia que nós temos no país. Por quê? Porque esses canais de comunicação, a grande mídia, a grande imprensa, a imprensa escrita, a imprensa falada, né, os meios de comunicação que utilizam a internet, esses meios de comunicação, eles têm mecanismos de checagem da origem e da veracidade da informação. Logo, se eles estão divulgando, a tendência é que este conteúdo seja verdadeiro. E aí você está mais seguro, você estará mais seguro para divulgar e fazer circular aquela informação. Agora, se você faz essa checagem e esse assunto, esse tema, ele não circulou, ele não foi veiculado por nenhum meio de comunicação confiável, né? Então é melhor que você não faça circular, é melhor que você não compartilhe, porque a chance daquela matéria, daquele conteúdo não ser verdadeiro é grande. Ah, mas eu não tenho responsabilidade, não fui eu que produzi, eu apenas compartilhei. Pois é, aí está o problema. A lei agora estabeleceu que aquele que divulga o conteúdo tem responsabilidade também sobre a veracidade dele. Ou seja, se eu divulgo um conteúdo que eu recebi, não importa de quem, eu tenho responsabilidade por essa divulgação. Ou seja, se eu estou divulgando algo que não é verdadeiro, eu estou divulgando uma informação que é falsa, eu também responderei. Imagine que, ao divulgar uma informação falsa, eu estou atingindo a imagem, a honra de um candidato ou de um terceiro. E isso a lei proíbe. A lei, a Constituição, garante o direito de se manifestar, garante a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, mas esse direito ele não é absoluto. Eu tenho o direito de me expressar as minhas ideias, as minhas opiniões, eu tenho o direito de fazer circular informações, mas eu tenho responsabilidade. Eu respondo pelos meus atos. E se eu estou compartilhando algo que não é verdadeiro, algo que tem uma informação falsa,
e essa informação que eu divulgo atinge a honra, a imagem de um candidato, de um adversário, de um terceiro, eu também responderei. Eu vou responder, e eu posso responder judicialmente, inclusive, eventualmente, até por dano moral. Então, antes de divulgar qualquer coisa, tenham a certeza de que aquele conteúdo é verdadeiro. Façam essa checagem. É obrigatório fazer essa checagem para você não espalhar as tais fake news. Antes de fazer isso, se coloque no lugar daquele que poderá ser atingido por aquela mensagem. E vejam, porque essa mensagem que hoje me parece interessante, porque vai atingir o meu adversário, amanhã pode ter uma mensagem também não verdadeira que vai atingir a minha candidatura, a minha imagem, a do meu partido. E eu não gostaria que isso acontecesse. Então esse é um apelo que a gente faz, é um compromisso que a gente gostaria de estabelecer, até porque ele está previsto em lei. A lei diz de forma clara que os partidos, os candidatos, as pessoas, elas têm responsabilidade. Quando elas divulgam algo, pressupõe já a parte do pressuposto que ela checou e ela tem certeza que aquele conteúdo, aquela informação é verdadeira. Portanto, esse ponto, eu estou insistindo nele, porque é um ponto muito importante. Nós tivemos nas eleições passadas muitas fake news, muita informação falsa sendo divulgada. E isso pode trazer consequências. E tem um detalhe muito importante. Essas consequências, elas são para quem divulga as informações, mas, eventualmente, a depender do contexto, a depender das circunstâncias, ela também pode atingir até mesmo o candidato. O seu apoiador, é importante que você, candidato, converse com seus apoiadores e levem a eles essas mensagens, para que eles só divulguem aquilo que for efetivamente verdadeiro, aquilo que efetivamente tenha sido checado. Então, esse ponto é de extrema relevância, de extrema importância. A sua rede de amigos, a sua rede de apoiadores, eles podem e devem divulgar as suas mensagens. E um detalhe importante, na campanha eleitoral, evidentemente que nós temos a divulgação de propostas, mas nós também temos a possibilidade de tecer críticas, de criticar o adversário, de criticar as propostas do adversário. Isso também faz parte do processo eleitoral, isso é próprio da democracia. É evidente que quem é candidato vai só usar o tempo para enaltecer as suas propostas, enaltecer as suas qualificações, a sua qualidade enquanto homem público, mulher pública e etc. Ele não vai usar o tempo para fazer críticas às suas próprias propostas. O adversário é que faz isso. Portanto, a lei e a Constituição, ela assegura o direito de crítica na propaganda eleitoral. O que ela não assegura é o que eu acabei de dizer. Ofensas à honra, ofensas à imagem, à calúnia, à injúria, à difamação e à divulgação de informações que não são verdadeiras. Portanto, chequem, façam o favor de checar essas informações sempre antes de fazer esta publicação, esta veiculação. Dito isso, tem alguns outros mecanismos de propaganda que já são conhecidos. Propaganda através de adesivos, propaganda em veículos. É possível veicular propaganda em veículos? Sim, a lei garante, a lei permite. Só que aquela plotagem de veículo, encher o veículo de adesivo, isso já não pode mais. O que a lei estabelece é que nos veículos particulares, veículos públicos, obviamente, não pode ser veiculada nenhuma espécie de propaganda, veículos de transporte público, transporte coletivo, ônibus, táxi, esses veículos que são prestadores de serviço de transporte, nesses não pode haver nenhuma espécie de propaganda. Agora, nos veículos particulares, é sim possível veicular propaganda através de adesivos. Nos veículos, no para-brisa traseiro, eu posso colocar um adesivo do tamanho do para-brisa. E nas laterais do veículo, eu posso colocar outros adesivos de menor tamanho. Então, eu posso sim veicular propaganda eleitoral mediante adesivo nos veículos, respeitados os limites que a lei estabelece. E na minha residência, na minha casa, eu posso veicular propaganda? Posso, a lei autoriza. Você, candidato, ou os seus apoiadores, eles podem colocar adesivos também lá na janela, no vidro da janela da casa, respeitado igualmente o tamanho, o limite de tamanho do adesivo que a lei estabelece. Então eu posso colocar adesivo nos veículos, eu posso colocar adesivo na janela lá da minha casa, na janela da casa dos apoiadores, sem problema nenhum. Só a única coisa é que tem que ser de forma voluntária, gratuita, ou seja, o cidadão que quer manifestar
preferência por determinado candidato, ele pode fazer. Ele pode fazer através de bandeiras, ele pode fazer através da distribuição de material, ele pode fazer através de adesivo colado no seu veículo, adesivo colado lá na janela da sua casa, do seu apartamento, mas isso tem que ser feito de forma voluntária. Significa dizer que eu não posso pagar, o candidato não pode pagar para que o cidadão cole um adesivo no carro, cole um adesivo no veículo. Esse tipo de pagamento, ele é proibido porque ele é considerado como uma compra de voto. E a compra de voto, obviamente, compromete a candidatura. Provada a compra, mesmo que seja de um voto apenas, isso já pode gerar o indeferimento do registro de candidatura ou a cassação do registro de candidatura. Então, essa manifestação da população, ela tem que ser voluntária. Isso não significa dizer que não possa haver a contratação de cabos eleitorais para trabalhar na campanha, mas isso é outra coisa, né, que já foi tratado lá na questão do financiamento de campanha e realização de gastos. Mas do ponto de vista da propaganda em si, a manifestação ela precisa ser individual, ela não pode ser remunerada. Então esse cuidado é preciso que se tenha para não ter dissabores, né, não ter problemas aí no curso da campanha eleitoral. Nós ainda temos a possibilidade de realização de propaganda através de colocação de material, de artefatos, de adesivos na sede do comitê de campanha, na sede do partido. Então, na sede do partido eu posso colocar lá material de propaganda, né, num tamanho que não seja um tamanho exagerado, que não tenha um tamanho de um outdoor, por exemplo. Já na sede dos comitês, eu sou candidato a prefeito, eu tenho um comitê de campanha, posso colocar adesivo, material de campanha lá no meu comitê, na parede, na janela? Pode, sem problema nenhum. Desde que não ultrapasse 4 metros quadrados. E se eu tiver mais de um comitê de campanha, pode colocar em todos os comitês? Pode. Naquele que é o comitê central, o limite é esse, 4 metros quadrados. Nos demais, adesivos não superior a meio metro quadrado. Esse é o limite que a lei estabelece. Nós temos ainda a possibilidade de utilização de amplificadores de som, alto-falantes e tal, mesmo em veículos, né, os carros de som, a lei também permite que sejam utilizados. Aqui só tem um detalhe em relação ao carro de som que é importante observar. A veiculação de carro de som pela cidade, divulgando mensagens e tal durante as passeatas e carreatas, tem que observar e respeitar a distância mínima de 200 metros de hospitais, órgãos públicos, escolas públicas, casas de saúde. A menos de 200 metros desses órgãos não pode ser veiculada propaganda eleitoral através de carro de som, amplificadores de som, alto-falante e etc. Então, esse é o cuidado que precisa ter. Fora isso, não há problema nenhum, a legislação ela permite. Os comícios, reuniões, nós já falamos, né, a realização de reuniões públicas, comícios, também a legislação permite que seja realizada neste período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, se outra data não for estabelecida num novo calendário eleitoral pelo Congresso Nacional, que é um tema que está em discussão aí neste momento. Então, essas eram as regras gerais que nós gostaríamos de trazer para vocês relacionada ao tema propaganda eleitoral. Como eu disse, mais à frente será disponibilizada a vocês uma cartilha com todas as regras de forma bem específica sobre a propaganda eleitoral. Para finalizar esse tema, que está relacionado à propaganda eleitoral, mas tem um aspecto bem peculiar e que eu até mencionei quando disse que não pode ter pagamento para colocação de propaganda eleitoral nos veículos, nas casas, tem que ser voluntário. Tem um outro detalhe na propaganda eleitoral, eu sei que no interior acontece muito de um vereador, quem já é vereador, quem já é prefeito, acaba ajudando uma comunidade, ajudando pessoas, ajudando lá um clube, um time de futebol amador e etc. O cuidado que tem que se ter em relação a isso não quem é candidato, a partir do registro de candidatura, ele não pode fazer doação de bens, prestação de serviço gratuito, de recursos a ninguém, porque esse tipo de ação pode ser considerado como compra de voto, a tal captação ilícita de sufrágio. Então, a lei proíbe a quem é candidato a doação de brindes, a entrega de recursos, a prestação de serviços de caráter gratuito, porque por conta desta regra, que isso pode caracterizar a compra de voto. E a compra de voto, mesmo que seja um voto, mesmo que você tenha dado R$50 para ajudar um cidadão que estava precisando, você é candidato, fez isso durante o período eleitoral, isso já é
pode vir a caracterizar a compra de voto e aí você estará com a sua candidatura comprometida. Você pode perder o registro da sua candidatura ou pode até perder, se for posteriormente, pode perder o seu diploma. Ou seja, você teve todo um trabalho na pré-campanha, você teve todo um trabalho na campanha e aí vem a perder a candidatura. Lembrem do seguinte: a campanha eleitoral é um momento para o candidato dialogar com o eleitor, é um momento para o partido conversar com o eleitor e tentar convencer o eleitor de que ele tem as melhores propostas, ele é a pessoa mais preparada ou ela é a pessoa mais preparada para assumir o cargo de vereador, de vereadora, de prefeito, de prefeita. E isso se dá através do diálogo, através da apresentação de propostas e não de forma remunerada. A remuneração para conquistar o voto é um ato ilegal, é ilícito, é compra de voto, pode caracterizar também abuso do poder econômico. Logo, não é um ato que é permitido pela legislação eleitoral. Então, esse é o cuidado especial que a gente precisa ter neste período da campanha eleitoral, obviamente também no período da pré-campanha, mas em especial no período da campanha eleitoral. Então, todos os atos relacionados à propaganda eleitoral, todo o diálogo que você vai ter com o eleitor, ele deve ser para conquistar o voto e essa conquista deve ser pelas propostas, pelas ideias, pela qualificação da candidata, do candidato e não através da remuneração. Então, por hora, é isso, meus caros, muito obrigado pela atenção e numa outra oportunidade voltaremos a conversar sobre outros aspectos relacionados ao processo eleitoral. Muito obrigado a todos e um abraço.